O sonho foi realizado. Depois de 4 tentativas anteriores, finalmente Novak Djokovic pode dizer que é campeão olímpico. A tão sonhada medalha de ouro veio aí na chave de simples para o sérvio, com uma campanha irretocável, uma campanha fantástica, sem perder sets ao longo do torneio. Djokovic foi derrubando um por um cada adversário que aparecia pela frente, para conquistar a glória do único título que lhe faltava, a glória olímpica. E é claro, esse é o destaque do podcast Quadra Principal dessa semana, que traz muitos outros assuntos. Eu e o Daniel estamos muito felizes nesse momento, porque a gente está gravando logo depois da vitória da seleção feminina de futebol para cima da Espanha. O Brasil vai jogar a final do futebol feminino contra os Estados Unidos. Foi uma vitória fantástica, então por isso que a gente talvez mostre uma felicidade além do normal. Mas é isso aí, galera. Entre outros assuntos que a gente vai falar aqui, tem a medalha de ouro de Kim Van Zeng na chave feminina em Paris 2024, os campeões de duplas nas Olimpíadas, o desempenho dos tenistas brasileiros, as aposentadorias de Andy Murray e Angelique Kerber, tenistas históricos aí para a nossa era, e o título de João Fonseca no Challenger de Lexington, primeiro título como profissional do João. Tudo isso aí nessa edição do podcast, então ajude o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, deixe o like no vídeo. Se você está pelo Spotify, siga a gente no Spotify para não perder novos episódios e deixe também seu comentário, a gente vai batendo um papo com vocês ao longo da semana, beleza? Sem mais delongas, galera, antes dos Jogos Olímpicos, tinha um pessoal por aí na internet falando que o tênis não deveria estar nos Jogos Olímpicos, que os Jogos Olímpicos não são importantes para o tênis, que Novak Djokovic não deveria se arriscar para jogar os Jogos Olímpicos de Paris. Só que o Djokovic estava numa missão, estava em busca de um sonho, que era ganhar a medalha de ouro olímpica em simples, que era o único título que lhe faltava. Ele vivia uma seca de títulos, ele chegou ao meio do ano, pela primeira vez desde 2006, sem conquistar nenhum título ATP, mas na hora H, ele foi lá, venceu na hora certa, no lugar certo e realizou o sonho dele, que era conquistar a medalha de ouro olímpica. Ele venceu Ebden, Nadal, Koepfer, Tsitsipas, Musetti e Alcaraz, sendo o jogo contra o Alcaraz uma final muito, muito boa, de extrema qualidade, sem quebras de saque, com 2 tiebreaks muito emocionantes, com os dois indo ao limite. Paris 2024, e aqui eu vou dar a minha opinião para a gente começar um debate aqui no podcast. Paris 2024 foi um dos melhores torneios na carreira de Novak Djokovic. O jogo da final olímpica contra o Carlitos Alcaraz foi uma das melhores apresentações da carreira do Djokovic. Que mão para jogar tênis, que mental indestrutível, foi fantástico. E, na minha opinião, o título olímpico é o maior título na carreira de Novak Djokovic, que já tinha tudo. Ele já tinha vencido tudo, só faltava a Olimpíada. E ele foi lá e venceu depois de uma cirurgia que era para acabar com a carreira, depois de ter a moral jogada para o espaço, depois da final de Wimbledon, por exemplo, que ele jogou muito mal, que ele não conseguiu fazer frente para o Carlitos, ele foi lá e venceu a Olimpíada. E isso é um espetáculo. Mais sobre Novak Djokovic. Completou o Career Golden Slam, venceu todos os grandes slams, mais a medalha de ouro olímpica em simples na carreira. Career Super Slam. Além desses títulos que eu falei, ele tem título de Copa Davis e de ATP Finals. O tenista mais velho entre os homens a ser campeão olímpico no tênis. Primeiro homem a conquistar o ouro olímpico do tênis sem perder sets. Uma campanha realmente memorável, um pódio muito legal com Novak Djokovic medalhista de ouro, Carlos Alcaraz prata e Lorenzo Musetti bronze. O Musetti bateu o Félix Auger-Aliassime do Canadá na decisão pela medalha de bronze, dando a primeira medalha olímpica do tênis masculino italiano em 100 anos. A última tinha sido exatamente em Paris, só que em 1924. Daniel Barbosa, e aí, meu amigo, é o maior título de Novak Djokovic?
Antes de responder sua pergunta, meu amigo Lucas, salve, 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 salve a todos aí desse podcast, qual é a principal? Vamos à lista aqui, né? Uma lista aqui do álbum de figurinhas do Joko. 10 títulos de Australia Open, 7 títulos de Wimbledon, 4 US Open, 3 Roland Garros, 7 títulos de ATP Finals, 1 título de Copa Davis, 428 semanas como número 1 do mundo, 8 vezes terminando o ano na liderança do ranking mundial. Career Golden Slam, né? Como você falou, se juntando a André Agassi, Steph Graf, Rafael Nadal e Serena Williams. E agora o álbum de figurinhas está completo com a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris. O homem simplesmente zerou o game, zerou o jogo, né? Para quem gosta de videogame, zerar o game é quando você passa por todas as fases e acabou o jogo. Então, Djokovic fez isso no último fim de semana. E responder a sua pergunta, eu concordo com você, né? Sabe por quê? Porque teve todo esse contexto, né? Toda essa obsessão. E aí eu vou fazer uma comparação. Você falou do futebol feminino, a gente está muito feliz, né? Com o Brasil na final do futebol feminino. Eu vou fazer uma comparação do Djokovic com o futebol masculino brasileiro. O Brasil, né, o futebol masculino do Brasil é o pentacampeão do mundo, é o país, né, o país com mais títulos mundiais de Copa do Mundo, mas o Brasil teve por muito tempo essa obsessão pelo ouro olímpico, até que finalmente, nos Jogos Olímpicos no Rio 2016, o Brasil finalmente conquistou a sua medalha de ouro. Então, fazendo uma comparação, acho que o Djokovic estava nessa obsessão nível Brasil no futebol. Já tinha tudo, hoje o maior vencedor de Grand Slam, já é o campeão, líder, recordista de semanas como número 1 do mundo, campeão de 10 vezes título do Australia Open, recordista lá também, 7 títulos de finals, mas faltava o ouro olímpico para completar, né? Para fechar o álbum dele. Eu sempre usei essa expressão, né? Era a figurinha que faltava e finalmente ele conseguiu. Então acho que por esse contexto e por uma final ter sido também contra o Alcaraz, que é o maior tenista já desta nova geração do tênis, que semanas atrás havia vencido o Djokovic na final de Wimbledon e venceu assim de forma cachapante, né? O Djokovic vinha sem título, já está em reta final de carreira e também pelos Jogos Olímpicos extrapolar a bolha, né? Não foi só o fã de tênis que acompanhou o Djokovic e Alcaraz, foi o fã do esporte de uma maneira geral. Tanto é que nós aqui do Brasil, o primeiro set por completo passou, ou quase por completo, não lembro direito, passou na TV Globo, né, TV aberta, que está transmitindo os Jogos Olímpicos. Então, muito mais pessoas, e aí se a gente pegar nas TVs do mundo inteiro, deve acontecer a mesma coisa. Então, muito mais pessoas acompanharam essa final, né? E também por esse fato semanas atrás, o Alcaraz ter vencido o Djokovic, né? E venceu de forma acachapante. Djokovic vinha sem título na temporada, já com 37 anos, já na reta final da carreira. Então, a sua última tentativa, ele falou até que estava pensando em Los Angeles, mas a gente não imagina o Djokovic com 41 anos em Los Angeles jogando a Olimpíada novamente. Então, seja como for, é a última tentativa dele, então foi muito simbólica essa conquista. Então, eu também concordo, e o Djokovic tem muitas conquistas épicas. Um dia a gente pode fazer um vídeo para falar dessas conquistas, a gente pode elencar os 10 maiores títulos de Djokovic, as 10 maiores finais de Djokovic, a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas eu acho que por esse simbolismo e por todo o contexto envolvido, eu também concordo. Eu acho que essa é a maior conquista da carreira de Djokovic. E eu não sei se é a maior partida da carreira dele, mas eu boto ali no top 3. Top 3, top 5 de maiores partidas da carreira do Sérgio. E a emoção dele ao final do jogo só coloca um argumento a mais nessa nossa ideia, né? Talvez quem está assistindo não concorde, acho que é algum dos grandes lãs, talvez o grande slam do recorde e tal, mas, cara, a emoção que ele termina o jogo é uma emoção que eu nunca tinha visto. E o Djokovic é um cara muito emocional, ele coloca para fora tudo que ele tá sentindo sempre. Mas eu acho que extrapolou ainda mais, né, em Paris 2024. Ele mostrou mesmo o quanto ele queria e foi lá, chorou na quadra, subiu para comemorar com a família, com os técnicos. Pô, foi lindo de ver. Assim, eu não sou um fã do Djokovic e quem acompanha a gente há mais tempo sabe disso. Não sou um fã do Djokovic, tenho várias críticas para fazer a várias posturas dele, mas eu chorei vendo o cara lá ser campeão olímpico, porque
Cara, era o sonho da vida dele. E o sonho da vida dele foi realizado ali. E ele mereceu, ele jogou muito. Ele jogou fino. Nossa. Pois é, e ele tava tremendo quando ele comemora, que ele vibra até pra torcida, pro box dele, e ele desaba, ele fica tremendo, até a câmera focaliza, né, as mãos dele. Minha mãe, por exemplo, minha mãe veio ver, porque eu vibrei, eu confesso, eu vibrei, assim, com a conquista, porque eu até tava falando que eu até torcia um pouco pro Djokovic ganhar, porque eu queria ver a história sendo escrita. E a gente é fã de esporte. E a gente gosta de ver a história sendo escrita, né? E, pô, e a gente é fã do tênis. Pô, quando o Federer bateu o recorde de títulos Grand Slam, pô, foi muito emocionante. O Nadal bateu o recorde de Federer, foi muito emocionante. O Djokovic bateu o recorde de Nadal, foi emocionante. Mas essa envolveu os Jogos Olímpicos têm aquele peso de você representar o seu país. E o Djokovic, ele tem essa paixão pelo país dele, a Sérvia. Então, isso é muito legal, muito emocionante. Isso fica de exemplo aí para os tenistas mais jovens, para a geração mais jovem. A paixão que o Djokovic tem. O cara já conquistou tudo na vida, todos os recordes o cara tem, ou praticamente todos eles, os recordes ele tem no tênis. Mas ele queria porque queria ganhar essa medalha de ouro. E ele finalmente conquistou na sua última tentativa, mostrando toda essa paixão. O cara tem uma paixão, vontade de vencer também, cara. Isso é um exemplo. Então, pô, foi muito legal ele ter conquistado esse título, porque a gente viu a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Então, isso foi muito bacana. É isso, relembrando aí rapidinho as campanhas de Djokovic em Jogos Olímpicos. Pequim 2008, medalhista de bronze, ele venceu James Blake na decisão pela medalha de bronze. Londres 2012, ele perde para o Andy Murray na semifinal e perde para o Juan Martín Del Potro na decisão do bronze. Rio 2016, de novo o Juan Martín Del Potro na frente dele, mas dessa vez na estreia, e o Delpo elimina o Djoko na estreia, o Djoko sai chorando da quadra, e o Delpo vai até a medalha de prata, que é uma história fantástica também. Em Tóquio, o Djokovic disputa de novo a medalha de bronze e termina em quarto lugar, e agora ele fecha esse ciclo vencendo a medalha de ouro, com direito à vitória sobre Nadal, vitória sobre Tsitsipas, vitória sobre o Alcaraz. Então foi fantástico, assim, realmente fantástico. Pois é, né? E a gente estava um pouco preocupado, né, com a questão física do Djokovic, né? Que a gente viu a final de Wimbledon, né? Que o Alcaraz vence até com certa facilidade. E tinha a questão física, ele ainda jogou o torneio olímpico com a produção de joelho, e teve até um momento de preocupação durante a campanha, né, nas quartas de final, após o jogo contra o Tsitsipas, né, que ele vence o Tsitsipas, o Tsitsipas até chega a abrir 4-0 ali no segundo set, mas o Djokovic consegue a recuperação, ele sentiu dores, né, e ele até falou numa entrevista pós-jogo, ali na quadra mesmo, que era uma dor que ele tinha sentido em Roland Garros, né, ele tinha vencido, ele tinha completado o jogo, salvo engano, ele tinha vencido até o Lorenzo Musetti, né? Que ele enfrentou na semifinal. E que ele sentia, né? E aí até foi um momento até de preocupação, meu Deus, será que o Djokovic voltou a sentir o joelho? Será que isso vai prejudicar o prosseguimento dele no torneio? Mas felizmente, né? Ele conseguiu passar, venceu a semifinal e na final contra o Alcaraz. E foi uma vitória assim, Lucas. Foi uma vitória que o Alcaraz jogou muito bem também. Não foi uma vitória que o Djokovic foi superior, o Alcaraz inferior. Foi um jogo muito igual. Foi um primeiro Lembrou set. muito aquela final de Cincinnati. É que o Alcaraz não venceu um set, né? Mas me Isso, lembrou, ao longo do jogo, a gente vai estar conversando, né? Eu falei, pô, me lembra a final de Cincinnati do ano passado, que foi completamente equilibrado o jogo e maluco. Os dois estavam jogando muito. exatamente. E, pô, você pega o primeiro set. Tivemos 13 oportunidades de quebra, 5 do Djokovic e 8 do Alcaraz. O Djokovic teve menos oportunidades, mas ele chegou até um 0,40, né? Não conseguiu quebrar, o Alcaraz conseguiu sair do buraco. Né? E aí, no tie-break, foram 2 tie-break com o Djokovic, meu amigo, o homem é praticamente imbatível quando chega em tie-break. E no segundo set só tivemos um break point, que na verdade foi um match point. Djokovic teve a oportunidade de fechar antes do tie-break, só que o Alcaraz conseguiu salvar, e aí no tie-break, Djokovic, né, mostrou a sua grandeza, e aí foi extremamente superior, acabando o jogo, né, com o winner, né, na paralela, e aí para sua consagração máxima, o homem zerou o jogo, zerou o game, campeão de tudo, Novak Djokovic. É isso aí, sensacional, muito merecido, muito merecido. Eu fiquei muito feliz pelo Djokovic, foi show, foi show.
Galera, quase 20 minutos falando sobre o ouro do Djokovic, hein? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, não esquece, muito importante, isso ajuda muito o nosso trampo, beleza? Pela chave feminina de Paris 2024, Qin Wen Zheng é o nome da estrela, sensacional, fez história para a China ao conquistar a medalha de ouro na chave de simples com uma campanha maravilhosa. Ela venceu Errani, Rus, Navarro, aposentou a Angelique Kerber, destronou Iga Swiatek e bateu na final a Dona Vekic em um jogo mais difícil do que o placar mostrou, tá? O jogo não foi essa molezinha que o placar estava mostrando 6-3, 6-2. Foi um jogo tenso em alguns momentos. E essa medalha firma, de uma vez por todas, a Zheng como uma das melhores tenistas do mundo, como uma promessa que já está se cumprindo aí para o futuro do tênis feminino. Se alguém aí tinha medo de ver, por exemplo, a Serena Williams aposentando, agora a Kerber e cada vez mais a galera da década passada, que estava no auge da década passada, tá saindo, há uma renovação muito forte aí, e a Zheng faz parte disso, pessoal. Esse título olímpico coroa uma temporada excelente, que a Zheng já tinha feito final de Australia Open, por exemplo, acabou perdendo para Sabalenka, mas já era um ano muito bom, e agora essa medalha de ouro mostra que realmente a Zheng é uma das top players aí da WTA. Além disso, temos que falar também sobre Iga Swiatek, que era barbada para o título, para a medalha de ouro olímpica. Parecia que realmente ia se confirmar, mas sentiu demais a pressão. E aí, galera, Olimpíada é diferente, não tem jeito. Olimpíada é outra história. A Iga sentiu a pressão, a Zheng conseguiu eliminar a polonesa. No jogo anterior contra a Danielle Collins, a Iga já não tinha jogado tão bem. Teve um entreveiro ali com a Danielle Collins no final da partida, quando a Collins anuncia sua desistência no terceiro set. E acho que foi o início da pressão ali, talvez. Então a Iga não conseguiu lidar e acontece. No final de tudo, ainda ganhou a medalha de bronze polonesa aí, batendo a Anna Shimedlova, que também fez grande campanha. E aí o pódio olímpico do tênis feminino em simples ficou Qin Wen Zheng com o ouro, Dona Vekic com a prata. Vekic, que elevador a Vekic pegou, hein? Sensacional. E Iga Swiatek com o bronze. Antes até de falar da Zheng, a gente teve aqui o Lorenzo Musetti, que fez semifinal em Wimbledon, chegando na medalha, né, bronze, né, já que o Senna, que era o grande nome da Itália, né, meteu atestado, já tá lá no Canadá, jogando Masters 1000, né, inventou uma amidalite, né, enfim, seja como for, o Musetti representou bem a Itália e conquistou a medalha de bronze, e a Vekic, né, a Vekic, que também tinha feito semifinal em Wimbledon, chega na medalha de prata, né, perdendo para Qin Wen Zheng. A Qin Wen Zheng, você falou, ó, ela meteu bicicleta na Sara Errani, tá? Na primeira rodada. E o jogo da Kerber, né? Que foi o jogo da aposentadoria da Kerber, foi 7-6 no terceiro set, né? Com aquele match tie break ali no terceiro set, né? Jogo muito parelho. Aliás, a Kerber fez um grande torneio, já a gente fala sobre ela. E o jogo simbólico que acabou sendo, digamos assim, uma final antecipada, de uma certa forma, foi a final contra a Iga Swiatek, né? 6-2, né, e 7-5, só que no segundo set a Iga chegou a ter 4-0. A Iga abre 4-0, aí a gente imagina o quê? Ah, não, a Iga ativou o modo trator, vai passar por cima do segundo set, vai passar por cima do terceiro set, vai levar, vai para a final, vai ser medalha de ouro. Negativo. A Zheng teve um poder de recuperação muito grande e conseguiu, né, virar, né, venceu 7 dos últimos 8 games aí, fez 7-5. E a final, né? 6-2, 6-3. E aí eu quero destacar um fundamento que a gente já falou algumas vezes dela aqui. O saque. Especialmente no jogo contra a Iga Swiatek, né? Foi os momentos até de mais pressão dela. Nos momentos mais críticos, ou um breakpoint, ou um iguais, a Zheng sempre conseguia sacar bem. Não com muitos aces, mas com aqueles saques em que ficava difícil para a devolvedora. E ou o saque, ou a devolução não vinha, ou a devolução vinha já para Zheng, para a chinesa, matar com o winner. Então, a importância
do fundamento de saque. A Zeng nem é uma tenista muito forte fisicamente, uma tenista tão alta. Acho que ela tem menos de 1,80 m, se não me engano. Ela tem 1,78 m. Ela tem a minha altura. Pois é, então, pô, para você ver como a altura não quer dizer muita coisa, né? Mas a importância do fundamento de saque para o tênis. Ela não tem ela não tem um dos saques mais velozes, potentes do circuito. Não é um saque tipo Arina Sabalenka. Mas hoje ela tem no ranking da WTA um dos melhores saques do circuito. Fez final no Australia Open, aliás, temporada maravilhosa. Fez final no Australia Open, né? Foi vice-campeã, perdendo a final para Sabalenka. Entrou no top 10. Vinha, né, no torneio anterior, antes da Olimpíada, veio com o bicampeonato de Palermo e agora se consagra, né, como uma campeã olímpica, né? E a Iga, né, cara? E aí você vê, a Olimpíada é diferente. Ela veio com a pressão de ser, né, veio com todo o favoritismo, veio com o peso do país nas costas. A gente fala, você não está só representando você ali, você está representando a esperança de milhões de torcedores, milhões de compatriotas seus que estão ali torcendo por você. Muita gente que nem acompanha muito tênis, mas acompanha os atletas na Olimpíada, acompanharam ela. E ela no pós-jogo, ali na zona mista, né, tem imagens sobre isso, tem na zona mista, ela se emocionou, chorou. Você viu que ia chorar, é difícil, mas ela debruçou em lágrimas na zona mista após a derrota para Kim Vizen, que ela realmente sentiu a pressão. Quem não imaginava que a Iga sentiria a pressão, né? Pois ela sentiu na Olimpíada o peso da responsabilidade de carregar um país nas costas e o favoritismo que ela tinha. Ela acabou, de uma certa forma, fazendo história, né? Porque foi a primeira medalha da história da Polônia nos Jogos Olímpicos no tênis, mas não foi da forma como o polonês imaginava que era com a medalha de ouro, e veio a medalha de bronze para a Iga Swiatek. Pois é, e acho que nem da forma como ela esperava, né? Eu acho que ela sabia que ela era a favoritaça, ainda mais pelo torneio olímpico ter sido realizado em Roland Garros. Inclusive, pessoal, essa foi a primeira derrota de Iga Swiatek no complexo de Roland Garros desde 2021. Se eu não me engano, a última derrota dela tinha sido quartas de Roland Garros daquele ano, Quartas da contra a Maria Maria Sakkari, né? Sakkari. Isso. Exatamente. Então, uau, bem surpreendente mesmo. E sensacional para a Zeng. A China já tinha uma medalha de ouro olímpica no tênis, mas nas duplas, se eu não me engano, em Atenas 2004. E agora tem a medalha de ouro em simples. Show, muito show. Agora, pessoal, vamos fazer um pacotão aqui sobre duplas, porque teve muita coisa de duplas. Foram 3 torneios, duplas masculinas, femininas e mistas, e eu vou passar aqui rapidinho os resultados, como ficou cada pódio. E aí, se o Daniel quiser completar aí com comentários sobre cada um dos campeões. Duplas masculinas, Ebden e Pierce com medalha de ouro para a Austrália. E aí, depois, 2 duplas americanas, Krajicek e Ren com a medalha de prata, e Fritz e Paul com a medalha de bronze. Nas duplas femininas, gente, a gente fala sobre o tênis italiano desde o início, desde o primeiro episódio do podcast Quadro Principal. Volta lá no primeiro episódio, em janeiro de 2022, a gente sempre falava, olha no tênis italiano, no masculino, no feminino, essa galera vai chegar muito forte, e chegou. 2024 é o ano do desabrochar do tênis italiano. O fim de 2023 já era muito bom, e um trabalho excelente coroado pela medalha de ouro de Sara Errani, a eterna Sara Errani, com Jasmine Paolini. Que ano fantástico da Jasmine Paolini, ganha a medalha de ouro nas duplas femininas. Bateram na final Andreeva e Schneider, que fizeram uma baita campanha. Inesperado, tá? Eu não esperava essa medalha para Andreeva e Schneider. E o bronze ficou com as espanholas, a Buxa e a Sorribes Tormo. Em duplas mistas, o casal, não casal, ex-namorados, namorados, não sabemos. Machak Siniakova, mais uma medalha de ouro olímpica para Siniakova, tá? Que tenista fantástica. Eles venceram na decisão de duplas mistas Zheng Wang, da China, que ficaram com a medalha de prata, e Aliassime. Se ele perdeu em simples, ele foi lá e conquistou nas duplas mistas, ao lado de Gabi Dabrowski. Eles são medalhistas de bronze nas duplas mistas. E aí, Daniel, sensacional, muito, muito interessante cada um dos resultados e cada um dos campeões.
Os torneios de duplas foram muito legais, né? Nas masculinas, o Ebden e o Pierce. O Ebden, que foi o primeiro adversário do Djokovic em simples, né? Ele entrou, foi daqueles duplistas que entraram na chave de simples, né? E conquista o ouro, né? Nas duplas masculinas. Segundo ouro da Austrália no tênis em Jogos Olímpicos. E o Krajicek e o Ran foram medalhistas de prata. Eles foram algoz da dupla brasileira, né? Formada pelos Thiago Monteiro e o Wilde. E foram algoz da dupla Alcaraz e Nadal, né? Alcaraz e Nadal que fizeram duplas nos Jogos Olímpicos, venceram. Os americanos venceram a dupla espanhola. E aí o Fritz e o Paul, né? Que são simplistas, né? Entraram naquela cota, né? Assim como a dupla brasileira, né? Entraram naquela cota da prioridade de simples, mas pelo menos fizeram jus, né? Chegaram na medalha de bronze. Primeiro ouro da Itália nos Jogos Olímpicos veio, né, no tênis, né, nos Jogos Olímpicos, veio com a dupla Sarehani e Jasmine Paolini. Aliás, a Sarehani fez história duplamente, não apenas com o primeiro ouro do tênis italiano, como ela, se o Djokovic conquistou o Career Golden Slam em simples, a Sarehani conquistou o Career Golden Slam nas duplas. Sim, a Sarehani se junta a Pen Shriver, Gigi Fernandes, Venus e Serena Williams, e Krejcikova e Siniakova são as únicas que venceram os 4 Grand Slams de duplas, mais a medalha de ouro olímpica na categoria. Schneider e Andreeva ficaram com prata, elas tiveram a responsabilidade de derrotar os campeões de Tóquio, né? Krejcikova e Siniakova nas quartas de final. Uma vitória surpreendente, né? Só que assim, fica como curiosidade, essa medalha não contou para o quadro de medalhas, porque, lembremos, as duas entraram como atletas neutras, né? Então, não contou para o quadro de medalhas do tênis, então, né? Fica, pessoalmente, conquista para as duas, né? A Andreeva, que foi... A gente estava com muita expectativa nas duas, na verdade, em simples, né? Que a Andreeva vinha de semifinal, de Roland Garros, a Schneider vem em franca ascensão aí no circuito, mas em simples elas não foram bem, mas foram bem nas duplas, com as espanholas, né? A Buxa Sorriba e Stormo, medalha de bronze. Ô, Lucas, você assistia de férias com o ex? Você gosta de acompanhar essa série? Pois é, a gente teve de férias com o ex na Olimpíada. Por quê? Porque o Siniakova e o Matia terminaram antes dos Jogos Olímpicos, mas se juntaram para fazer a dupla, né? Então rolou eles eram até eram ex-namorados, então rolou de férias com o ex aí na Olimpíada. E terminou com medalha de ouro e rolou um beijinho. Aí será que rolou volta, reconciliação? Ninguém sabe. Mas o fato é, né, que rolou um flashback aí depois, né, com a conquista. Segundo ouro da República Tcheca no tênis e o segundo com a Siniakova, né? Então a Siniakova é responsável pelos os dois ouros da República Tcheca no tênis. Lembrando que eu não estou considerando a antiga Tchecoslováquia, só considerando os resultados da República Tcheca, ou Tchequia, né, se você preferir, né? Venceram na final o Zhang e o Xin Yuang. E a curiosidade é que antes a dupla mista que estava escalada era o Zhang com o Zeng, só que a Kim Wen Zheng desistiu da dupla mista e entrou a Xin Yuang, né, no lugar. Eles venceram até a dupla mista brasileira, né, Thiago Wilde e Luiz Stefani, que entraram já de última hora, já com a competição rolando, né, e conquistaram a medalha de prata com a Aliassime e Dabrowski bronze. Então foi muito legal, né, torneio de duplas, vários países diferentes aí chegando no pódio. Foi muito legal e com essas curiosidades aí pitorescas pra gente. É isso aí. Ainda sobre Jogos Olímpicos, bora para o bloquinho dos aposentados. Andy Murray e Angelique Kerber fizeram em Paris 2024 o último torneio de suas respectivas carreiras. Ambos venceram 3 Grand Slams, foram o número 1 do mundo, o Murray em masculino, o Kerber feminino. Inclusive, viveram o auge de suas carreiras meio que ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a Kerber estava muito bem no feminino, o Murray estava muito bem no masculino, antes das lesões dele. A Kerber, medalhista olímpica, né? Foi prata na Rio 2016, o Murray foi ouro em Londres e no Rio. Murray, um dos melhores jogadores de todos os tempos, o cara que fez o Big Three virar Big Four, um cara histórico, um cara que foi número 1 na era do Big Three, um cara que tirou a Grã-Bretanha da fila de títulos de Grand Slam, tanto num geral como em Wimbledon. Então, fora toda a parte ativista do Murray, cara, se a gente for falar do Murray, inclusive a gente tem que fazer um vídeo especial sobre Andy Murray, porque é muita coisa. Esse cara é muito especial para o tênis como um todo.
fantástico e que jeito de encerrar a carreira, né, Daniel? Nos Jogos Olímpicos, vendendo caro cada jogo, sobrevivendo até o último instante. O Murray é fantástico. E a Kerber, que foi uma das maiores desafiantes da carreira da Serena Williams, que talvez tenha demorado um pouco para conquistar os grandes títulos, mas que quando conquistou, botou um medo na Serena. Inclusive, tirou a possibilidade do 24º título de Grand Slam da Serena, batendo a americana na final de Wimbledon em 2018. A Serena tinha vencido uma final de Wimbledon contra a Kerber em 16, e a Kerber foi lá e se vingou em 2018. Então, dois grandíssimos tenistas, principalmente dentro da nossa geração, que vão deixar muita saudade. E os dois se despediram muito bem, né? Porque o Murray só jogou dupla, né? Onde o Murray jogou duplas ao lado do Daniel Evans. Fez muito bem. A gente até tava brincando que o homem era. Como é que a gente tava falando? Se recusava a se aposentar, né? Então foi até longe, né? Do que a gente imaginava. E assim como a Kerber que perdeu para campeã, né? Perdeu para quem vem com 7-6 no terceiro. Então, fizeram uma despedida honrosa, né? Todos os dois. A Kerber, ao cartel da Kerber, 3 títulos de slam, 14 títulos na carreira, prata nos Jogos Rio 2016, perdendo a final para Mônica Puig, né? 34 semanas como número 1 do mundo, a 15ª na história, né? A carreira do Murray, 3 títulos de slam, único bicampeão olímpico em simples, né? Além de ter prata nas duplas mistas em Londres 2012, um título de finals, 46 títulos na carreira, 15º na era aberta, 41 semanas como número 1, 14º na história, né? O Murray, eu acho que se não fossem as lesões, né? Acho que eu faço até voltar a fazer a relação com o futebol, faço até uma comparação até com o Marco Reus, né? Jogador de futebol. Acho que ele poderia ser muito maior do que foi, não fosse as lesões, né? Então, as lesões prejudicaram muito a carreira do Murray, mas a gente admira pela postura, né? E pela paixão que ele tem pelo esporte. Acima de tudo, o cara tem a paixão pelo esporte. O cara, mesmo já não tendo mais o nível competitivo que ele tinha no auge da sua carreira, mas ele estava sempre ali disputando os torneios, batalhando, lutando até o fim, sabe? Mas tem uma hora que, infelizmente, o corpo não aguenta mais e vai viver a sua vida de aposentado. Já tá vivendo, né? Ele tava lá curtindo as competições da ginástica, Amassando donuts. amassando Dante, né? Vendo mais um duelo entre Rebeca Andrade e Simone Biles, mas pô, a carreira do Murray é gigantesca, assim como a da Kerber também, né? A Kerber que foi mamãe, voltou pro circuito, mas viu que não estava mais conseguindo acompanhar, né? Essa nova geração do tênis mas de qualquer maneira uma carreira gigantesca para ambos, especialmente pro Iron Man, o nosso Andy Murray, o cara que é admirado e querido por muitos. É difícil. Alguém não gosta do Andy Murray? É difícil, cara. Eu acho que talvez ele seja uma das poucas unanimidades, assim, no tênis. Eu não conheço, assim, alguém que não goste do Andy Murray, seja hater do Andy Murray. Eu realmente não conheço. Mas, enfim, é muito pela postura, pela paixão dele, né, por brigar por coisas em prol do tênis, em prol do crescimento da modalidade. Ele é muito admirado. É isso. Murray, que também tem um humor maravilhoso. A primeira coisa que ele postou no Twitter dele depois da aposentadoria é: Ah, eu nem gostava tanto de tênis assim. Sensacional, Andy Murray. Adoro Andy Murray. Sensacional. Para encerrar o papo de Jogos Olímpicos nessa edição do quadro principal, galera, bora falar sobre a apresentação do Brasil no tênis em Paris. Daniel, a gente ficou muito longe da medalha. Lembrando que em Tóquio a gente conseguiu medalhar nas duplas femininas com Luiz Stefani e Laura Pigossi. Mas vamos ser sinceros aqui, a gente não estava num cenário em toda a temporada de 2024 em que em que a gente pudesse criar algum tipo de expectativa com alguma medalha para o tênis brasileiro. Tênis brasileiro que evoluiu muito, tá? Nessa temporada, por exemplo, o Thiago e o Thiago Monteiro subiram muito bem no ranking, tiveram boas campanhas ao longo do ano. A Luiz Stefani pingou aqui e ali com boa campanha, a Bia pingou ali e aqui com boa campanha, apesar de muita oscilação ao longo da temporada, a Laura sempre tentando chegar ali no seu limite, mas não deu, a gente não estava num cenário de medalhar, e é isso, gente, tá? Acho que guardadas algumas questões aí,
tá tudo bem, eu acho que tá tudo dentro da expectativa, tá? Claro que, e aí a gente vai comentar sobre isso agora, algumas atuações talvez tenham deixado a desejar, a gente esperava um pouco mais e talvez os tenistas envolvidos esperavam um pouco mais sobre a campanha olímpica no geral, mas assim, a gente entrou com 5 tenistas, Bia e Laura em simples feminino, Bia e Luísa nas duplas, Thiago Monteiro e Thiago Wilde em simples masculino, os dois se juntaram para fazer dupla, e ainda teve Luísa e Wilde nas duplas mistas, nenhum chegou perto da medalha, mas Daniel, o que eu quero saber toda a nossa expectativa se confirmou, a gente não ganhou medalha nenhuma, mas o que eu quero saber? De todos os jogos dos brasileiros, qual foi o mais frustrante para você? Essa é fácil. Bia contra a Ana Carolina Schmiedova. A Bia, no primeiro jogo que ela ganha da Gracheva, né, da Varvara Gracheva, ela meio que fez lembrar a Bia de 2023. Primeiro set bem dominante, segundo set complicando, né, porque ela tinha quebra assim no segundo set, perde. No terceiro set, complicando o jogo, e aí no terceiro set atropelando. Já contra a Ana Carolina Schmiedova, vimos a Bia dessa temporada. Tentando fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Uma Bia com um saque inconstante também, inconsistente. E a Ana Carolina Schmiedova não fez nada mais do que as outras tenistas vêm fazendo com a Bia ao longo da temporada. Tem o que dizer. E a Ana Carolina Schmiedova ainda ganhou. Sabe jogo de tabuleiro, quando você, sei lá, você pega uma carta, pega a carta da sorte. Acho que a carta da sorte no jogo de tabuleiro parabéns, você vai enfrentar a Beatriz Haddad Maia. Que a Ana Carolina Schmiedova ganhou da Bia, depois ganhou da Pauline e foi brigar por medalha. Né? Brigou pela medalha, acabou ficando no quarto lugar, né? Perdeu a semifinal para ver que perdeu a final para a Iggy Swiatek, mas lutou pela medalha, né? Uma tenista que até outro dia estava jogando WTA 125. Então, frustrante porque a Bia poderia ir longe, é claro que medalha, eu realmente também não estava acreditando, mas ela poderia ir mais longe no torneio e ganhar mais confiança para o resto da temporada. E isso ela não conseguiu, mais uma vez, muito porque a derrota da Bia foi nada do que a gente tinha visto de diferente nessa temporada 2024. É isso que eu posso dizer. É isso. No nosso vídeo de análise das chaves, no finalzinho eu pergunto até qual era a sua final, falo a minha final, falei, pô, eu quero Iga e Bia na final, vou ganhar sozinho isso aqui. Mas era uma torcida. A chance da Bia Por mim, a chegar final na era Bia e final. Laura. Se dependesse de mim, Mas chance mesmo de chegar, a expectativa era realmente muito difícil. Foi, por um lado, foi um pouco frustrante, eu tenho certeza que foi frustrante para ela. Por outro, ela conseguiu fatos importantes, né? Ela participou da primeira Olimpíada dela, lembrando que em Tóquio ela não participou porque ela estava muito, muito, muito atrás no ranking, então ela não tinha conseguido classificação. Ela deu a primeira vitória do tênis feminino brasileiro desde Seul, 1988, Gisele Miró, se eu não me engano. Então foi muito importante a Bia ter ido, ter participado, ter jogado, ter vencido um jogo. Talvez pudesse ter vencido um ou dois jogos a mais ali, teria a Pauline de qualquer jeito pela frente, seria um jogo muito duro, mas é uma pena porque foi mais do que tem sido essa temporada 2024, que é o contrário da 2023, né? Se antes ela tinha aquele sentimento de vou chegar lá e vou virar esse jogo, tá um pouco difícil nessa temporada, mas a gente fica sempre na expectativa de que a Bia possa fazer um bom torneio, possa fazer uma boa campanha, ganhar título, porque a Bia tem potencial para isso. Se ela não tivesse, a gente não ia esperar isso, sabe? A gente espera porque a Bia é muito boa. A Bia tem tênis para top 10, para top 5, para ser campeã de Grand Slam. Tem coisas aí para desabrochar ainda, e tomara que seja pro fim dessa temporada e pro início da próxima. Tomara. E acho que também podemos botar a dupla feminina também como decepção, porque também não tinha expectativa de medalha, mas tinha expectativa de ir mais longe, né? Vencem o primeiro jogo, mas perdem para Boulter e para Watson, né? Uma dupla britânica que não tem o saibro como a sua superfície favorita. Aí você pega, mas a Bia e a Luísa, elas
O Luiz é mais jogador de quadra dura, mas a gente, as duas são brasileiras e brasileira formado no Cyber. Então, jogos em que um jogo que eu imaginava que elas poderiam ter passado pelo menos esse jogo, né? E ir mais longe no torneio. Acho que os brasileiros, a Laurinha, acho que fez um jogo honroso, apesar ali do pneu no terceiro set, mas ganha o set da Yastrenska. Segundo set muito equilibrado ali e tal. A Yastrenska acaba vencendo, mas faltou gás para a Laurinha, né? Mas a Yastrenska era a favorita, né? A gente já tinha abordado isso aqui, a Laura já tinha vencido ela. Poderia ter vencido, né? Já abriu um 7-0, mas fez assim. Fez o possível, né? Os meninos, né, os Thiagos, perderam para os argentinos também eram favoritos, né? Acho que eles poderiam ter mais, oferecer mais resistência, né? Isso acabou não acontecendo. E na dupla masculina, a dupla mista entrou de última hora ali, não dá nem para avaliar muito, né? Porque eles entraram de última hora, foram chamados 1 hora e meia, depois já estavam dentro de quadra, então, né, perdem para a dupla que acabou chegando na final, né, a dupla chinesa. E a dupla masculina, a dupla mista no caso, e a dupla masculina, acho que fizeram uma campanha honesta, né? Não são duplistas, né? Vencem o primeiro jogo do Bublik Nedoviazov e perdem para uma dupla forte, né? O Krajicek e o Ruan, um jogo que fizeram um jogo até parelho, mas o Krajicek e o Ruan estão aí no top 10, chegaram, né, na final olímpica, então acho que assim, acho que a dupla masculina fez uma campanha honesta, chegaram um jogo até, mas eu esperava mais das meninas. Elas não imaginava a medalha, mas esperava que fosse mais longe. É isso aí, a gente encerra o Papo Olímpico. E para encerrar o podcast Quadra Principal, bora falar agora de notícia boa para o tênis brasileiro. Olha só, no meio da Olimpíada, João Fonseca conquistou seu primeiro título como profissional. Aos 17 anos, ele venceu o ATP Challenger de Lexington, nos Estados Unidos. Na final, bateu o australiano Litu por 6-1 e 6-4, coroando uma campanha fantástica, fenomenal, sem perder sets ao longo do torneio. Ô Daniel, belíssimo momento para o João Fonseca ganhar um título de Challenger no meio da Olimpíada, com todos os holofotes lá no Djokovic, chorando, comemorando, ganhando medalha de ouro. João Fonseca quietinho ali, foi ganhando de um, de outro, sem perder sets, acabou aí com o título. Pois é, cara, e fez uma campanha que, até vou destacar um jogo da campanha aqui, que ele ganha do Gabriel Diallo, né, o canadense Gabriel Diallo, nas quartas de final, sendo que na semana anterior ele tinha jogado o Challenger de Chicago, tinha perdido para esse canadense, né, então, né, conseguiu a revanche aí, e uma campanha, né, que retocável aí, sem perder set, e ele tá no caminho certo, mesclando torneios. É claro que ele tem uns holofotes já, que ele vem recebendo convites para torneios da ATP, mas tem honrado esse convite, já fez boas campanhas de torneios da ATP e vem mesclando com challenges, né? E conquista aí seu primeiro challenger da carreira, já tinha feito a final no início do ano em Assunção, né? Quando ele perde para o Gustavo Wade. E entra pela primeira vez no top 200, não só entra, ele entra já com o pé na porta, né? Já que ele sobe já para posição de número 166 do mundo. E eu falei do Gustavo Wade, o Gustavo Wade nessa mesma semana chegou nas quartas de final do Challenger de San Marino e entrou pela primeira vez no top 50, né? Com o número 148 do mundo. Então hoje nós temos 5 tenistas dentro do top 200. Temos os Thiagos dentro do top 100, dentro do top 150, além dos Thiagos, temos Felipe Meligeni, que já está há algum tempo, e agora o Gustavo Wade entrando. E no top 200, entrando esses 4, além do João Fonseca entrando agora como o número 166 do mundo. Então, o João tá jogando esses challenges aí nos Estados Unidos e vai jogar também o qualificatório quali do US Open, né? Ele que jogou o quali de Wimbledon, seu primeiro Grand Slam, agora vai jogar o quali do US Open, lembrando que ele foi campeão juvenil do US Open no ano passado. Então, a programação do João Fonseca está indo bem direitinho. E derrotas e tropeços fazem parte do processo. Vão acontecer, acontece com qualquer tenista. Então não adianta a gente, porque a Andreeva com 17 anos está lá no top 20, chegou em semifinal de Grand Slam. Tênis feminino, a precocidade é muito maior que no masculino.
Masculino, os tenistas mais jovens demoram a chegar. Então ele com 17 anos já está dentro do top 200. Isso é muito significativo. E detalhe, ele praticamente não defende pontos nenhum até o final do ano. Então cada torneio ele vai somando pontos e ele pode, já que ele está de 166, já ele pode entrar no top 150. Bem provável, né? Com essa evolução dele, bem provável que isso aconteça. E a quadradura, que é a superfície que ele melhor joga, então ele tem tudo para terminar o ano dentro do top 150. É isso aí. Encerramos, galera. Que legal, que legal falar sobre os Jogos Olímpicos, que legal falar sobre o título de João Fonseca. Um momento muito importante para o tênis brasileiro, que siga esse excelente trabalho que está sendo feito. É isso. A gente encerra aqui essa edição do podcast Quadra Principal. Deixe o seu like no vídeo, por favor. Isso ajuda muito o nosso trabalho, é de graça. Se inscreva no nosso canal também, porque é muito importante. Deixe seu comentário aí, a gente vai batendo um papo nos comentários também. Se você está no Spotify, siga a gente para não perder nenhum novo episódio. Beleza, galera? Valeu, hein? Valeu mesmo. Muito obrigado para você que ficou com a gente até o final. Valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez. Falou, até a próxima.